No ano de 2023, foi praticamente impossível ignorar o nome Taylor Swift. Mesmo quem não acompanha a música de perto, em algum momento se deparou com notícias, vídeos ou comentários sobre ela. Turnês esgotadas, recordes sendo quebrados, músicas dominando as plataformas. Parecia que tudo girava em torno de um único nome. Mas o mais interessante é que esse domínio não surgiu do nada. Na verdade, ele é o resultado de uma trajetória que passou por altos e baixos e que ajuda a explicar por que 2023 foi um ano tão marcante. Para entender esse momento, é importante voltar alguns anos. Em 2016, a imagem da Taylor Swift passou por uma mudança muito forte. Até então, ela era vista como uma das artistas mais populares e queridas do mundo. Mas isso mudou rapidamente por causa de uma polêmica envolvendo Kanye West e Kim Kardashian. O episódio ganhou proporções enormes na internet, e a narrativa que se formou na época fez com que ela fosse alvo de críticas em massa. Foi um dos primeiros grandes casos de cancelamento na cultura pop moderna, mesmo antes desse termo ser tão usado. Durante um período, a presença dela diminuiu bastante. Ela ficou mais afastada, mais reservada, e muita gente acreditou que aquilo poderia afetar de forma permanente a carreira dela. Só que o que veio depois mostrou exatamente o contrário. Aos poucos, ela começou a reconstruir sua imagem e, principalmente, a fortalecer ainda mais a sua música e sua conexão com o público. Depois daquele período mais conturbado em 2016, a Taylor Swift voltou de uma forma completamente diferente. Em 2017, ela lançou o álbum Reputation, que marcou uma virada clara na carreira dela. A imagem mudou, o discurso mudou e a forma como ela se posicionava também. Em vez de tentar recuperar a antiga reputação, ela abraçou a narrativa que estavam criando sobre ela e transformou isso em conceito. O Reputation trouxe uma estética mais sombria, mais direta e letras que refletiam tudo o que estava acontecendo naquele momento. Foi uma resposta clara às críticas e à forma como ela estava sendo vista pelo público. E essa estratégia funcionou. O álbum teve números muito fortes, vendeu milhões de cópias e mostrou que mesmo depois de toda a polêmica, ela ainda tinha um público extremamente fiel. Além disso, a Reputation Stadium Tour reforçou ainda mais esse retorno. Foi uma das turnês mais lucrativas da época e ajudou a consolidar essa nova fase da carreira dela. Mais do que apenas um comeback, aquele momento marcou o início de uma reconstrução que, alguns anos depois, levaria exatamente ao auge que a gente viu em 2023. Nos anos seguintes, Taylor Swift entrou em uma fase extremamente consistente da carreira. Álbuns como Lover mostraram uma abordagem mais leve e pop, enquanto Folklore e Evermore trouxeram um lado mais introspectivo e artístico, com composições mais focadas em narrativa e atmosfera. Esses projetos foram muito bem recebidos pela crítica e ajudaram a consolidar ainda mais o respeito em torno dela como compositora. Além disso, ela iniciou um dos movimentos mais impactantes da indústria musical recente, a regravação dos próprios álbuns. Com isso, ela não só recuperou o controle sobre sua obra, mas também mobilizou milhões de fãs a apoiarem essas novas versões. Foi uma estratégia que misturou posicionamento artístico, decisão de carreira e conexão direta com o público, e que deu extremamente certo. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, o que viria a seguir levaria a carreira dela para um outro nível. Em 2022, Taylor Swift lançou o álbum Midnights. E já no momento do lançamento, ficou claro que algo diferente estava acontecendo. O álbum quebrou recordes logo nos primeiros dias e teve um impacto imediato nas paradas musicais. Um dos feitos mais impressionantes foi ocupar simultaneamente as 10 primeiras posições da Billboard Hot 100, algo inédito até então. Isso por si só já mostrava um nível de domínio muito raro na indústria. Midnights não foi apenas um sucesso comercial, mas também funcionou como um ponto de preparação para o que aconteceria no ano seguinte. Ele manteve o nome da Taylor Swift no topo, ampliou ainda mais o alcance dela e criou uma expectativa enorme para os próximos passos. E então chegou 2023. Welcome to the Eras Tour!
Se antes ela já era uma das maiores artistas do mundo, em 2023 ela atingiu um nível que pode ser considerado histórico. Um dos principais fatores para isso foi a The Eras Tour. Mais do que uma turnê, ela se transformou em um verdadeiro evento cultural. Cada show reunia diferentes fases da carreira da artista, criando uma experiência completa para o público. A procura por ingressos foi absurda. Em muitos casos, eles se esgotavam em questão de minutos. Plataformas de venda enfrentaram instabilidade por causa da demanda, e fãs de diferentes países passaram a viajar grandes distâncias só para conseguir assistir aos shows. No fim das contas, a turnê ultrapassou a marca de $1 bilhão em arrecadação, se tornando a mais lucrativa da história. Mas o impacto não ficou restrito aos palcos. Nas plataformas de streaming, Taylor Swift também dominou completamente. Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Spotify no mundo, acumulando mais de 26 bilhões de reproduções ao longo do ano. Isso mostra não apenas o tamanho da base de fãs, mas também a consistência com que o público consome o trabalho dela. As músicas continuaram performando em alto nível, com destaque para faixas como Anti-Hero, que permaneceu no topo das paradas por semanas. O catálogo dela, como um todo, voltou a ganhar força, impulsionado tanto pelos novos lançamentos quanto pelas regravações. Outro ponto importante foi a presença dela nas paradas musicais. Ao longo do ano, ela acumulou diversos recordes relacionados a vendas, streams e posições em rankings. Em muitos momentos, parecia que ela estava competindo apenas consigo mesma. E o alcance dela não parou na música. A turnê também ganhou uma versão para o cinema, com o lançamento do filme da The Eras Tour. O resultado foi mais um sucesso impressionante. O filme arrecadou mais de $250 milhões mundialmente, se tornando uma das produções musicais mais lucrativas já lançadas. Esse tipo de resultado mostra como a presença dela ultrapassa diferentes áreas do entretenimento. Ela não está apenas nas plataformas de música ou nos palcos, mas também no cinema, nas redes sociais e na cultura popular como um todo. Talvez um dos aspectos mais interessantes desse fenômeno seja o impacto fora do entretenimento. Em várias cidades, os shows da turnê movimentaram a economia local. Hotéis lotados, aumento no fluxo de turistas, crescimento no consumo em diversos setores. Tudo isso ligado diretamente aos eventos. Esse tipo de efeito é raro e mostra um nível de influência que vai além da música. Ao mesmo tempo, a vida pessoal da artista também continuou sendo acompanhada de perto. Em 2023, chamou a atenção o fim do relacionamento com o ator Joe Alwyn, com quem ela estava há anos. Foi um momento bastante comentado, mas que não pareceu afetar o desempenho profissional dela naquele período. Pelo contrário, o ano seguiu com a mesma intensidade. Quando se observa tudo isso em conjunto, fica mais fácil entender por que 2023 foi tão marcante. Não se trata apenas de números altos ou recordes isolados, mas de um conjunto de fatores que se reforçam mutuamente. Sucesso comercial, relevância cultural, presença constante e uma base de fãs extremamente engajada. E talvez o mais impressionante seja o contraste com o que aconteceu anos antes. Em um momento em que muitos acreditavam que a carreira dela poderia ter sido prejudicada de forma duradoura, ela conseguiu não apenas se recuperar, mas alcançar um nível ainda mais alto. Taylor Swift já era uma artista consolidada há muito tempo, mas 2023 mostrou que ainda existia espaço para crescer mais. Mostrou que mesmo depois de tantos anos de carreira, ainda é possível atingir novos patamares. E isso levanta uma questão interessante. Esse foi o auge definitivo? Ou ainda existe espaço para ir além? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. O que aconteceu em 2023 não foi algo comum. Foi um momento raro dentro da indústria do entretenimento, em que uma única artista conseguiu concentrar atenção, números e impacto em uma escala global. E é exatamente isso que faz esse período ser tão difícil de ignorar e tão interessante de analisar.